Você, eleitor, acredita que a urna eletrônica seja segura? Ou você prefere o modelo antigo do voto impresso? Nesse vídeo eu quero apresentar para você um pouco sobre a polêmica em torno da PEC do voto impresso. Passados 25 anos da estreia das urnas eletrônicas nas eleições brasileiras, o uso dessa máquina está novamente em pauta. A discussão foi puxada pelo presidente Jair Bolsonaro, que acusa o modelo de não ser confiável e alega que houve fraude nas eleições de 2018, a mesma que ele se elegeu. Bolsonaro quer que, a partir das eleições presidenciais de 2022, os números que cada eleitor digita na urna eletrônica sejam impressos e que os papéis sejam depositados de forma automática numa urna de acrílico. A ideia dele é que, em caso de acusação de fraude no sistema eletrônico, os votos em papel possam ser apurados manualmente. Em maio, a Câmara dos Deputados criou uma comissão especial para estudar uma proposta de emenda à Constituição que institui o mesmo modelo de voto impresso pregado pelo presidente da República. A PEC 135 de 2019 foi redigida pela deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e tem como relator o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, ambos integrantes da base governista. Barros acaba de apresentar seu parecer favorável à aprovação da PEC. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, responsável pela organização das votações brasileiras, refuta as acusações de vulnerabilidade do sistema eletrônico. Em nota enviada à Agência Senado, diz que utiliza o que há de mais moderno em tecnologia para garantir a integridade, a confiabilidade, a transparência e a autenticidade do processo eleitoral. Desde que foi adotada em 1996, a urna eletrônica já contabilizou 3 eleições gerais e municipais, além de um grande número de consultas populares e pleitos comunitários, sempre de forma muito bem sucedida, sem qualquer vestígio ou comprovação de fraude, afirma o TSE. A segurança das urnas. De acordo com o TSE, a votação eletrônica no Brasil conta com uma série de barreiras contra as fraudes. Offline. A urna eletrônica não está conectada à internet ou a nenhuma outra rede, o que impossibilita a invasão por hackers. Lacres. A urna eletrônica é lacrada de modo a impedir a inserção de algum dispositivo estranho, como pendrive. Quando se viola o lacre, o sistema da própria urna denuncia a invasão e bloqueia a comunicação com o dispositivo estranho. Testes públicos de segurança. Meses antes de cada eleição, especialistas em computação e instituições da área de tecnologia são chamados para tentar fraudar a urna eletrônica. As brechas eventualmente encontradas são corrigidas pela Justiça Eleitoral. Biometria. Os eleitores são identificados por meio da impressão digital, o que impede que uma pessoa vote no lugar de outra ou fora de sua sessão eleitoral. Criptografia. Os votos dados pelos eleitores na urna eletrônica são embaralhados pelo sistema, de modo a impedir que se identifique como cada pessoa votou. Comprovantes. Antes de se iniciar a votação, cada urna emite um documento, a zerésima, que atesta que ela ainda não guarda nenhum voto. Ao fim da votação, emite outro documento, o boletim de urna, que apresenta a apuração dos votos daquela sessão eleitoral. O boletim pode ser conferido pelos partidos políticos e por qualquer cidadão. A urna eletrônica foi adotada em algumas cidades nas eleições de 1996 e 1998, em caráter experimental. Dado o êxito dessas experiências, passou a ser utilizada nacionalmente e, em definitivo, nas eleições de 2000, deixando para trás o voto nas cédulas de papel. A apuração, que antes se arrastava por dias e até semanas, passou a ser concluída no mesmo dia da votação. A cada eleição que passa, o TSE reforça as camadas de segurança das urnas eletrônicas. Partidos políticos, órgãos do poder público e entidades da sociedade civil são de tempos em tempos convidados a participar e fiscalizar a tecnologia. Especialistas em segurança da informação são chamados a tentar invadir o sistema. Caso se detecte alguma falha, os técnicos da Justiça Eleitoral a corrigem. Diante da recente ofensiva contra as urnas eletrônicas, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, deu início a uma campanha pública de esclarecimentos sobre a segurança do sistema. Nessa semana, Barroso participou de uma sessão temática no plenário do Senado sobre a legislação eleitoral e disse que, ao contrário do que muitos supõem, os votos dados por meio da urna eletrônica são, sim, auditáveis e, muitas vezes, ressaltou. Para ele, trata-se de uma contradição dos defensores da impressão do voto. O voto impresso sairia da mesma urna eletrônica que estaria sob suspeita. Portanto, quando se frauda o eletrônico, frauda-se também o impresso.
É um paradoxo duvidar do voto eletrônico, mas confiar no voto impresso. O TSE aponta 3 grandes inconvenientes do voto impresso. O primeiro é que ele tem mais chances de ser fraudado do que qualquer outro tipo de voto, já que pessoas manusearão os papéis. O segundo é que, a cada 2 anos, será necessário montar um grande esquema logístico para garantir o transporte e o armazenamento seguro dos votos dos 148 milhões de eleitores brasileiros. O terceiro é o risco de judicialização das eleições. Isso significa que os candidatos derrotados poderão alegar fraude nas votações eletrônicas e pedir a contagem dos votos impressos, apenas para pôr em dúvida a legitimidade da vitória do adversário. Na época do voto em cédula de papel, isso era comum. Só no Rio Grande do Sul, por exemplo, foram apresentados mais de 8 mil recursos à Justiça Eleitoral nas eleições de 1994. Em 2014, logo após perder a eleição presidencial para Dilma Rousseff, do PT, o candidato Aécio Neves, do PSDB, questionou a segurança da votação eletrônica e pediu uma auditoria do resultado. Depois da verificação, concluiu-se que não houve irregularidade. Mais tarde, num áudio gravado pelo empresário Joesley Batista, Aécio afirma que seu objetivo era apenas encher o saco da candidata vencedora. Pressionando pela adoção do voto impresso no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro tem citado o risco de haver atos violentos no futuro. Segundo ele, se nós não tivermos um voto impresso em 2022, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problemas pior do que os Estados Unidos. Ele fez essa afirmação em janeiro, referindo-se à invasão do Congresso norte-americano por eleitores que não aceitaram a derrota do presidente Donald Trump na tentativa de se reeleger. O saldo do golpe fracassado foram 5 pessoas mortas, dezenas feridas e centenas presas e processadas. Bolsonaro diz ainda que houve fraude nas eleições brasileiras de 2018. Ele afirma que, sem irregularidades, teria sido eleito já no primeiro turno, e não apenas no segundo, como ocorreu. O presidente, porém, nunca apresentou provas. Em junho, em decisões separadas, o STF e o TSE intimaram Bolsonaro a provar as acusações contra o sistema eletrônico de votação. A decisão do STF veio em resposta a uma ação movida pela Rede Sustentabilidade. De acordo com o partido, o presidente cria uma narrativa falaciosa de que há fraudes eleitorais para que, de modo contrário ao ordenamento posto, consiga apoio popular e de outras forças para segurar-se no cargo. Uma pesquisa de opinião feita no primeiro semestre de 2021 mostra que perto de 64% dos brasileiros afirmaram ter confiança elevada ou moderada nas urnas eletrônicas. Mesmo assim, 58% se disseram favoráveis à impressão do voto. A sondagem foi feita pelo Instituto MDA, pesquisa por encomenda da Confederação Nacional do Transporte, CNT. Não é nova a tentativa de instituir o voto impresso. O Congresso Nacional aprovou 3 leis que tornaram obrigatória a impressão dos votos digitados no aparelho, nos mesmos moldes do objeto desejado pelo presidente Jair Bolsonaro. Todas elas, contudo, foram logo derrubadas. A primeira lei foi aprovada em 2002. Nas eleições deste ano, a Justiça Eleitoral pôs em prática o voto impresso paralelo ao voto eletrônico. Como teste em apenas 150 cidades, o resultado foi negativo. Nessas localidades, os eleitores precisaram ficar mais tempo diante de uma urna eletrônica, levando à formação de longas filas, já que era necessário conferir o papel emitido por elas após o voto. Em Brasília, houve uma sessão eleitoral em que a votação só se encerrou na madrugada. No Rio de Janeiro, 60% dos eleitores foram embora sem nem olhar o voto impresso. Além disso, a impressora de muitas urnas enguiçou, levando o voto em cédulas de papel. Atendendo ao pedido da Justiça Eleitoral, o Congresso Nacional revogou a lei do voto impresso um ano depois da experiência de 2002. As outras 2 leis de voto impresso vieram em 2009 e 2015, mas foram invalidadas pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Ao contrário da primeira, nenhuma delas chegou a sair do papel. Em ambos os casos, o mais alto tribunal do Brasil entendeu que a impressão do voto eletrônico era inconstitucional, pois colocaria em risco o sigilo do voto. Em junho de 2021, presidentes de 11 partidos políticos, incluindo siglas da base governista, fizeram uma reunião em que decidiram orientar seus deputados federais a rejeitar o voto impresso. Os presidentes avaliaram que o atual modelo de votação e apuração é seguro. Os 11 partidos têm votos suficientes para derrubar a proposta. E você, é a favor do voto na urna eletrônica ou na cédula de papel? Deixe sua opinião aqui nos comentários para a gente saber o que pensa a respeito disso. E se você gostou do vídeo, deixe um gostei aí pra gente saber disso. Se quiser acompanhar os nossos próximos vídeos, então se inscreva no canal e ative as notificações. E até a nossa próxima memória.